Oiê, eu sou Lívia e começa agora mais um episódio do Vou Te Falar da Vida, um espaço onde a gente honra, celebra e compartilha histórias que fazem a vida valer a pena. Bem, eu não deixo agradecimento para o final. Esse é o último episódio do Vou Te Falar da Vida. Lucas, coloca aí um choro. Coloca aí um choro, um pranto, de desespero. E eu não quero ninguém triste. Hoje é um episódio de celebração também. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam nesses 5 episódios. Eu recebi tantas mensagens lindas. Eu confesso que eu realmente não esperava receber tantas mensagens lindas de gente que eu conheço, de gente que eu nunca vi na vida, que me emocionaram. Vocês falando que se inspiraram, que aprenderam, mas eu sempre sou a que mais aprende. Eu amei dividir com vocês o que eu vivo aprendendo com as pessoas. E para mim é sempre um desafio abrir assim minha intimidade, apesar de eu ser comunicativa, eu também tenho um lado bem meio assim, bem restrito, e foi um desafio abrir assim esse meu lado mais profundo, mais pessoal, mais vulnerável. E foi muito bom. Eu fiquei feliz de ter cumprido isso. Então, do fundo do meu coração, muito obrigada. O Vou Te Falar da Vida, como vocês falaram, é minha cara toda. E essas conversas me transformaram. E eu fico feliz que elas tenham causado o mesmo impacto em vocês. Era isso que eu queria, desde o começo. Então, tirem os projetos de vocês da gaveta, comecem. Vão atrás de realizar o sonho de vocês, vale a pena. Ah, Lívia, dá trabalho. Oxi, mas é claro. E aí vocês estão me perguntando, Lívia, e a segunda temporada? Gente, deixem de ser gulosos. Me dê um descanso. Eu vou descansar agora dos meus projetos pessoais, vou descansar minha imagem, minha voz. Vou conversar com mais gente, vou viver, vou pegar repertório novo. E sobre uma segunda temporada, eu não digo nem que sim, nem que não, eu digo bora viver. Mas, se tiver, com certeza vai ser esse ano, porque senão vocês morrem de saudade de mim e eu quero todo mundo vivo. E, ai meu Deus, o meu hoje convidado, eu fiquei assim pensando. Eu queria que fosse uma pessoa que trouxesse assim um impacto. Assim, caramba, esse cara é muito massa. E eu tô aqui, assim, meu Deus, eu não posso errar. Hoje na gravação, eu não posso errar. Porque esse cara é foda. Máximo respeito pela trajetória, pela vida dele, pelo trabalho dele. Lucas, você colocou lágrimas no começo, mas agora você vai colocar palmas. Milo, seja bem-vindo. Me confessou que estava nervoso. Eu gosto assim de emoção. Eu ainda tô nervoso. Acho que eu vou ficar nervoso até acabar. Amigo, me conta desse seu nervosismo. Tu me contando que nunca ficou tão nervoso para gravar um podcast. Tu que é ratinho de podcast. Tu que é a gênese do podcast. Pois é. Para você ver. Eu faço podcast há tanto tempo, assim, já participei de tantos programas, já tive os meus, né, dentro do site que eu ajudei a fundar, que é Só Mais Uma Coisa. Inclusive, eles ainda existem, então aí já pedindo aí um jabá, né? Já tá aí Com certeza, a gente vai na colocar na descrição. internet. Isso, eles estão aí, dá para ouvir aí. Já a minha voz, se quiser, tá por aí. E eu nunca fiquei tão nervoso, cara. Já me chamaram, já gravei o Rapadura, né? Tipo, já fui até pra live do Rapadura Cast Uhum. Do e nosso nunca amigo fiquei querido nervoso. Jurandir, Do nosso amigo Jurandir, nunca fiquei que tá me nervoso, devendo, cara. porque eu chamei ele para participar desse podcast, mas ele demorou a me responder, eu Ah, fiquei com raiva e coloquei outra pessoa. Mas na próxima ele ah, vem. o Juras é bom pra falar da vida também. Tem muita E, história. e nunca fiquei tão nervoso quanto eu fiquei hoje. Acho que porque é muito difícil falar da própria vida e escolher, principalmente. Acho que é muito difícil escolher um ponto só, né? Uma história só que, 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 que resuma assim qual que foi sua trajetória, Tu enfim. sabe que se eu fosse falar da minha vida, eu não sei que história. Até hoje eu me pergunto, eu não sei que história, porque é tanta loucura na minha vida. É tanto Mas acontecimento. Lívia, você foi covarde.
Você chamou Caralho! uma... Eita, Você, pesado. eu Pessoa tenho que pesou o dizer. clima. Não, tem que dizer, porque você chamou uma pessoa não binária, não é branca, essa questão da raça também não está definida muito para mim, pelo menos dentro da minha cabeça. Ainda é uma Uhum. confusão muito grande. Uma pessoa pansexual, uma pessoa que passou por uma transição de carreira, uma pessoa que está passando por uma transição de gênero, né? Sou uma pessoa trans, não binária, como eu já disse. Você pediu para essa pessoa escolher alguma coisa. Eu nunca escolhi nada na minha vida, minha. Eu Eu não sou sempre fiquei. covarde, não, cara. Eu sou muito inteligente. Eu quero audiência nesse programa, por isso que eu te trouxe. O episódio de hoje vai ter 4 horas. Meu Deus. Milo, eu te pergunto, de todos os convidados, eu sempre falei assim, não tenho ideia da história que essa pessoa vai me contar. Mas de todos, tu é o convidado que eu menos tenho ideia. Porque como você já falou aí, é muito acontecimento na tua vida. Eu sempre te vi como uma pessoa que estava sempre rompendo e sempre se transformando e sempre escolhendo caminhos difíceis. Verdade. E aí eu te pergunto, o que é que tu tem para me falar da tua vida? Rasga. Meu Deus. Olha, Lívia, eu acho que o que eu tenho para falar da minha vida não é um acontecimento único, Uhum. sabe? E, sei lá, acho que até peço perdão por sair ali da proposta do podcast. Quem sabe Acho que eu faz vou ao ter que, vivo. acho que eu vou ter que fazer tudo pincelado aí, um Tá em grande casa, mix, amiga. né? Vai. Uma grande vitamina, porque o que eu tenho para falar da minha vida é que eu ainda tô em processo, sabe? São muitos processos e, e que tudo bem. E tudo bem estar nervoso também, sabe? Porque tu me perguntou que todo nervosismo é esse, e eu também sou uma pessoa que sofre com ansiedade. Como muitos, né? O Brasil é um dos países que mais sofre com ansiedade. E com certeza não serei o único a reclamar disso, dessa sensação de nunca ter as coisas muito controladas, sabe? O que eu tenho mesmo para falar da minha vida é que é muito difícil você olhar para si mesmo e tentar valorizar a sua trajetória, sabe? Ao mesmo tempo que é difícil, é muito importante. Tu Eu acha que isso reconheço acontece isso. por causa de comparação? Demais. Acho que principalmente na época que estamos, nessa era de digital, onde as coisas são tão parecer mais do que ser, né? Tipo, acho que é meio inevitável você sofrer um pouco com isso, com isso da comparação, assim. Eu fico muito orgulhoso, assim, muito lisonjeado de tudo que tu falou da minha introdução. Eu É consigo tudo verdade. identificar essas coisas e realmente eu acho que o mais importante de tudo isso que eu vivi até hoje foi tentar construir uma noção muito fluida do que eu sou, entendeu? Perfeito. Como explicar isso, né? Tipo assim, é uma pira que eu até estava tendo, é um assunto que eu queria trazer de alguma forma em algum formato sabe, nas redes sociais, para falar com as pessoas mesmo sobre isso. Porque, às vezes, quando a gente chega numa certa idade, é meio complicado você pensar quem você é. Tu tá com quantos anos, Milo? Eu tenho 34. Uhum. Perceba que eu parei para pensar, porque já passou dos 30, Amigo, você qual é não teu conta mais signo? direito. Eu sou de aquário. Ai, que treva. Continua, vamos mudar de assunto. Pesou o clima. E eu já esperava essa reação. É sempre essa reação. Depois de uma certa idade, parece que você se distancia um pouco de quem você acha que você é, e ao mesmo tempo é difícil você definir isso, assim. Eu levei um tempo, e essa é uma questão central do que eu quero trazer aqui, para entender, por exemplo, que eu não sou o meu trabalho, sabe? Eu passei a minha infância inteira sonhando em ser uma coisa. Desde criança, que eu falava que eu queria ser cineasta. E cursei meus estudos em direção a isso, entrei na faculdade de cinema, me formei, trabalhei com cinema por um período,
E quando eu me vi precisando sair dessa área, foi um período que eu precisei aceitar isso, sabe? Foi um luto, foi quase um luto de um eu que eu tinha construído na minha cabeça. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Qualquer coisa Faz sim, tu me faz sim. corta aí. A gente também vai sofrendo o luto das versões que a gente deixou para trás, né? Não Exatamente. necessariamente versões ruins ou versões boas. Todas as versões ruins e boas que a gente deixa para trás, elas vão trazer um luto, né? É que nem a Sim, história das escolhas, né? Não é porque uma escolha é muito boa para você, não é porque você tem certeza daquela escolha que você está seguindo seu coração, que aquilo não vai lhe causar alguma tristeza ou não vai lhe custar alguma coisa, né? sim. Ao mesmo tempo que você não deixa de ser nenhuma dessas versões, né? É como a Juve falou, a Juve, a criadora de conteúdo, Juve Chaves, falou num vídeo recente, assim, que a gente tem que talvez entender um pouco de todas as pessoas que nós somos como construções, né? Como se fôssemos todos uma grande cidade com prédios e casas e instituições, Interessante. digamos assim, e você é a cidade inteira, entendeu? Você não é uma coisa só. Entendi. E ao mesmo tempo que você sofre o luto de uma coisa que você vai deixar de ser, aquilo ali sozinho não é você, entende? Então, quando eu me vi Uhum. numa situação em que eu não aguentava mais ser autônomo, né? Quando eu percebi que aquilo não era exatamente o que eu queria, foi um período em que eu precisei repensar, assim, e entender. Foi exatamente nesse período que eu entrei na terapia. E junto com a minha terapeuta da época, eu comecei a tentar entender por que que isso era tão importante para mim. Será se eu deixava de ser o Milo, que na época não se entendia como Milo ainda, porque eu não estaria mais fazendo isso que eu tinha projetado para mim, eu não estaria mais fazendo cinema, sabe? E isso meio que reverberou em muitas outras questões que surgiram depois daí, né? Isso tudo foi antes da pandemia. Durante a pandemia, eu comecei a questionar o meu gênero, e inclusive eu quero abrir parêntese aqui, Lívia. Tu pode se sentir à vontade para perguntar sobre isso, sobre o que tu quiser, tá? Não tem problema. Estou um livro aberto aqui Tá bom, hoje. Acho que por isso. se tem uma coisa que eu sou, é a vontade para perguntar as coisas, amigo. É que vai que, Não né? tenho As pessoas às pudores. vezes têm Se tem uma medo. pessoa que ama É, perguntar, sou eu. as pessoas às vezes têm medo, né? De Mas eu errar. achei interessante, eu tô aqui anotando as coisas que tu tá falando. Uhum. Achei interessante. Tu tá falando dessa importância do ser, né? Que Isso. às vezes a gente vai ali se distanciando. E eu sempre tento ver algum tipo de, para sobreviver mesmo, né? Algum tipo de beleza nisso. Porque assim, Miro, nós não somos seres cristalizados. Exato. Eu sou, eu sou diferente do que eu era um mês atrás. Tenho aprendido muito. E eu tenho certeza que tu já está trazendo muito disso sobre flexibilidade, de ser. Tá tudo bem você não ser aquela pessoa que você jurava que você era. E você Uhum. mudar de opinião. E isso, às vezes as pessoas podem olhar para a gente e achar que a gente é confusa, que a gente não se decide. Mas isso, de repente, é só a gente dando espaço para a vida acontecer. E para a gente ser mais honesto com a gente mesmo, entendeu? Exatamente. Você falou exatamente o que eu queria trazer aqui, que é essa rigidez que muitas vezes a gente tem com a gente mesmo. E que essas certezas às vezes são prisões, sabe? É, Às vezes é muito mais rico e um caminho muito mais interessante você trazer dúvidas para sua trajetória e para a sua vida do que certezas, assim. sim. Mesmo porque a vida é uma grande dúvida, é uma grande É questão. uma grande dúvida. A gente não sabe, É um né? boneco do posto. É, é isso, sabe? A gente tem essa ilusão de que dá para controlar algo. Gente, tudo é Não dá. caótico e É. frágil, Deixa eu te fazer uma principalmente o nosso pergunta. ser. Todas. Em que momento dessa sua jornada de autoconhecimento e de descoberta tu tá hoje? Me diz uma coisa boa que essa tua jornada te trouxe e uma coisa que é um desafio muito grande para ti nessa jornada de descoberta, porque você falou aí de questões raciais, Uhum. sexuais. É muito tabu para ser quebrado. O que é que isso te trouxe de bom? E o que é que isso ainda hoje te traz como desafio? Uma coisa, porque eu sei que são muitas coisas boas e são muitas coisas que são desafiantes. Me dá um Sim, exemplo de cada. claro.
coisas boas, principalmente liberdade. Liberdade, sensação de Que liberdade de lindo. ser, sabe? De ser, de poder Eu sei. Como é bom me sentir isso. expressar, de poder me expressar da maneira que eu achar melhor e de me sentir confortável na minha própria pele. Eu acho que isso é a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos, é eu ter prazer em estar na minha própria pele. Gostei dessa tua resposta. Que uma das coisas boas que te trouxe foi a liberdade de ser. Essa tua liberdade de ser e esse conforto que tu vai sentindo na tua pele. Em algum momento tu perdeu família e amigos por conta disso? Porque eu acho que um caminho natural da nossa autenticidade é algumas pessoas irem ficando pelo caminho. Aconteceu isso contigo? Olha, eu sou muito sortudo nesse aspecto, sabe? Foi um período antes de eu conversar sobre tanto a minha identidade de gênero quanto a minha sexualidade com a minha família, eu achei que isso aconteceria. Eu acho que todos nós temos esse medo antes de fato, existir alguma conversa, alguma coisa assim. Mas eu, de fato, sou muito sortudo. É claro que eu também, a minha história de familiar, assim, ela é muito nuclear, né? Eu sou de Belém do Pará, cresci em Fortaleza e morei em São Paulo também, com a minha família. Todos nós quatro saímos de Belém e tivemos essas peregrinações aí pelo Brasil. Então, a minha família mais distante, tipo primo, tio, avós e tal, não cresceram tão perto assim de mim. Ao mesmo tempo, na época da faculdade, eu voltei para Fortaleza e meus pais ficaram em São Paulo. E eu meio que me tornei um adulto aqui em Fortaleza com a minha irmã, e depois ela foi embora também. E eu me tornei adulto por aqui, com todo mundo longe. Então, quando veio a questão da transgeneridade pós-pandemia, e eu decidi, porque era uma coisa que eu tinha que decidir, eu não precisava fazer, né? Não era uma obrigação, mas era algo que eu queria, que era compartilhar essa minha perspectiva de vida com os meus familiares. Eu decidi que eu ia contar e que eu ia, né, que eu queria o apoio deles, e eu recebi esse apoio de imediato, assim, Isso nessa foi que mesma ano? conversa. Isso foi em 2022. Eu passei, tipo, os 2 anos da pandemia amadurecendo essa ideia, Eu tá? lembro de ti nessa E, época. uhum, e é, assim, é um processo muito pessoal e muito único. Muitas pessoas não binárias, ou que acham que são não binárias, ou que acham que são trans, enfim, que estão aí nesse período de dúvida, já chegaram para mim meio que pedindo ajuda. E eu também, da mesma forma, cheguei para outras pessoas quando eu estava em dúvida, sabe? Para Sei. tentar entender o que eu posso fazer. E aí é que tá, amiga, porque o ponto é que ninguém pode validar ou confirmar nada Ninguém. sobre o que você pensa sobre você mesmo, sobre o que Só você você. sente sobre você mesmo. É uma coisa que você tem que entender sozinho e Essa é descobrir uma sozinho. realidade cruel. Exato. E aí Então foi. é muito frustrante responder isso para as pessoas, né? Tipo Sim, assim, olha, sim. posso te ajudar e tal, mas literalmente É tipo é assim, só olha, você. eu tô te dando aqui a caixinha de ferramentas, mas quem vai ter que montar o móvel é você e te vira, porque é difícil pra caramba, E né? não tem O um manual, né? manual, Não tem. né? Você vai ter Aham. que descobrir no caminho, sabe? É. Se faz Mas sentido que para bom você, que se tu não teve esse faz. apoio, assim. É diferente. Eu nem sempre tive apoio Totalmente. da minha família. Claro, né? Aqui eu tô falando aqui do meu repertório, né? Que eu sou mulher, hétero, branca, né? Dentro da minha vivência. Nem sempre eu tive apoio da minha família para fazer as coisas. E quando você faz, você teve o privilégio aí de fazer sendo apoiado dentro da sua realidade. Algumas Uhum. escolhas minhas a minha família já estranhou. Hoje ela entende, ela é orgulhosa, mas quando você decide, e eu tô falando isso porque dentro dessa tua realidade, tu é exceção de ter Sim, apoio, né? total. Da família e dos amigos. E quando você não tem, é muito, 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 muito mais duro. Mas isso fortalece tanto a gente, Total. né? Demais, Você sempre sai forte de uma decisão impactante, assim, que vai mudar a sua vida. Você sempre sai mais forte. Claro que todo mundo quer sair mais forte tendo um apoio, né? Nem sempre todo mundo tem. A parte ruim.
porque a gente está falando aí da liberdade, de ser, né? De um lugarzinho que ele no começo ali é desconfortável, mas depois ele vai melhorando, do apoio da tua família, dos teus amigos. E agora eu vou pesar o clima. E a partir a pessoa disse que vai pesar o clima e dar uma risada, né? É ótimo. E a parte difícil, Milo, disso tudo. Olha, dentro da minha vivência, existem muitos pontos negativos, né? E aí a gente pode ir para vários caminhos dentro de várias discussões. Eu posso ir para o lado político, posso ir para o Sim. lado solitário da identidade, no sentido de que você fica necessitado de representatividade mesmo, né? Você sente mais falta disso, dessa sensação de pertencimento. Então você tem que buscar em cada lugar que você vai ali, algum lugar onde você se encaixe melhor, né? O ser humano precisa dessa sensação, assim. Então eu posso falar sobre vários aspectos, mas atualmente para mim o que mais tem sido negativo, o tempo, sabe? Eu sou ansioso, então Ah, é muito difícil para mim apreciar a jornada, sabe? Inclusive, nosso episódio 4, que saiu com o Gabriel na semana passada, exatamente sobre isso. Na verdade, Miro, todos os nossos episódios aqui, a gente falou sobre essa jornada. Pois é. Porque tudo que a gente tem é a jornada. É a jornada, Porque no assim, fim se das contas. transformar, a gente sempre vai. Aí a gente fica andando, 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 parece que a gente nunca chega. Que ideal é esse? Que lugar é esse? Né? Que conquista é essa? Que espaço é esse? A gente Que está sempre descobrindo, e eu penso que esse projeto, e aí hoje, né, depois de 5 episódios eu posso falar muito isso, que o Vou Te Falar da Vida, ele me ensinou que a vida é uma descoberta. A gente está descobrindo, a gente está se transformando, a gente está sendo. E que nesse caminho, a gente não tem que ser filho da puta, a gente não tem que matar o coleguinha, a gente tem que tentar ser uma pessoa amorosa, ser útil para a sociedade de alguma maneira. Porque realmente, se a gente só vê o topo da montanha e não aproveita o caminho, pode ser que tu morra no caminho da montanha, exato. né? No começo da montanha ou no meio da montanha, e aí no começo da montanha tinha um pastelzinho para tu comer e tu não parou, porque tu estava olhando o topo da montanha. Eu acho que esse é o maior desafio da nossa vida, é a gente querer parar de só querer chegar. Sim, Isso é sim, uma coisa que a cada minuto eu falo, Lívia, mulher, deixa de ser doida, aproveita aqui agora. Senta aí, senta, olha esse ventinho, olha o sim. cachorrinho, olha o céu, E arruma a eu tua vou casa, para de pensar demais. eu vou te eu preciso dizer isso, inclusive, que Diga. aproveitando que a gente está aqui e que você criou esse podcast para registrar e honrar em vida certas pessoas, né? Uhum. Eu preciso dizer que o seu perfil e o perfil de um amigo meu são perfis, são pessoas, não são perfis, né? Não são criadores de conteúdo, são literalmente pessoas e o modo como pessoas veem a vida me inspiram e me ajudam muito a apreciar a minha jornada. Quando eu tô Oh, amigo, que bom. quando eu Honrada. tô, sabe, tipo, quando eu tô nesses dias que nada parece que tá funcionando para mim, ou que eu tô frustrado porque as coisas estão demorando, porque eu ainda não tô do jeito que eu queria, porque isso e aquilo outro, eu sempre lembro da frase que vocês comentaram no primeiro episódio, que tu devia tatuar, né, que amo Uhum. viver, É. e então era essa perspectiva tua e a de um amigo meu que faleceu e ele falava, a gente conversava muito sobre a vida, sobre os pequenos momentos de alegria, né, da vida adulta, que era Uhum. o Anderson. Quero, enfim, deixar aqui registrado algo que eu não consegui falar para ele em vida, Uhum. então estou falando aqui para ti, Uhum. que vocês me ajudavam sem nem saber a apreciar, sabe, as pequenas coisas da vida. Tu fala sempre, amo viver, e ele falava sempre, a vida é boa demais, Oh, amigo, que lindo. sabe? Honrada, honrada, E, honrada. e eu lembrei muito disso quando, enfim, ele faleceu. Foi uma partida muito abrupta, ninguém estava esperando. Ele era super novo, mais novo do que eu, assim, tinha 32 anos.
Ah, eu E, sinto enfim, muito, muito novo. muito novo e para morrer de mal súbito, sabe? Enfim, a história inteira não é sobre mim, então não quero trazer tantos detalhes assim. Mas ele era um amigo muito querido, com quem eu não tinha tanta proximidade assim. A nossa proximidade era basicamente, né, Instagram, pessoas que eu conheci em conjunto, né, de amigos e tal, e fui me aproximando ali pela internet. Ele escreveu para o meu site. Enfim, a gente se tornou amigo nesse sentido e a gente conversava de coisas que a gente gostava em comum e tal. E só agora, nessas últimas 3 semanas, que ele se foi, que eu percebi o tanto de impacto que ele causou em mim, sabe? Sem ele nem saber. Então, Uhum. são pequenas coisas, a gente nunca sabe quem ou o que a gente vai mudar com a forma com que a gente leva a nossa vida, né? A É. gente não sabe do nosso impacto. Então, assim, agora você sabe, Lívia. Você, Lívia, sabe. Oh, E muito o Amo obrigada, amigo. Que Viver, honra, que coisa ele, linda. real, ele ajuda as pessoas, de verdade. Eu fico muito Mesmo que você feliz. não E saiba. o que eu acho mais, o que eu fico mais emocionada é que, assim, quando as pessoas me falam isso, eu penso assim, ai, que legal, mas assim, eu só estou vivendo, né? E eu também tenho esses momentos, porque a vida, ela é muito difícil, até mesmo para quem sempre sorri. Então, Principalmente, eu diria. principalmente, porque as pessoas procuram muito assim a sua energia, né? E você tem que aprender ali onde é que você vai depositar, para quem é que você vai dar, para você não ficar sem. E mesmo feliz, e mesmo eu mando viver, eu também passo por muitas dúvidas que tu tá dizendo, e muitas dúvidas que as pessoas também passam, e também tem os meus momentos de solidão. Inclusive, agora eu tô saindo de uns 2 meses que foram bem difíceis para mim, que eu tive que me encarar com muitas coisas, e tô super realizada porque eu consegui, mas eu também enfrento. A gente enfrenta tudo toda hora, né? E você aí tu falando de honrar as pessoas em vida, porque essa é a proposta também desse podcast, eu fico pensando muito o quanto a gente às vezes fica tão ali, só admirando as pessoas pelo Instagram. Às vezes, poxa, é uma pessoa que mora na tua cidade. Sim, Então vai tomar uma cerveja com ela, vai ver ela pessoalmente, sabe? Eu tô percebendo um movimento que eu tô gostando muito, que é esse retorno ao natural, esse retorno à vida, ao que é de verdade. Eu não gosto dessa coisa da clean girl, de tudo plastificado, de tudo sim. bege, de tudo sem cor. Tipo assim, caramba, cadê a nossa vida? Bora, vamos ver os nossos amigos. A gente passou aí uma pandemia de 2 anos fazendo um monte de promessa pra gente que a gente ia mudar de vida, que a gente ia ser mais a gente, que a gente ia sair, que a gente ia dançar, que a gente ia se divertir. E eu tô vendo a gente tudo voltando para um casulo. Aí precisa a gente ver de repente um amigo querido falecer para gente refletir sobre isso. Assim, eu não quero esperar que as pessoas morram Sim, para eu poder viver, entendeu? total. É exatamente isso, assim. É muito complicado É sair complexo. dessa, né? É complexo sobreviver a essa engrenagem que tenta esmagar a gente, né? E viver É, mesmo assim. Porque são é. tantas questões que nos isolam, Nos esmagam. mas nos esmagam. Mas eu sinto que a gente tá tentando, de alguma forma. Pelo menos assim, a galera, a nossa galera, né? Nossa galera, assim, Sim, sim, eu nossa acho, eu galera acho. millennial, né, tá percebendo, assim, Tá, tipo, tá procurando hobbies offline, tá. enfim, tentando encontrar um jeito de encontrar os amigos, né? O famoso Sim, vamos marcar, né? Hoje é. mesmo eu mandei mensagem para um vizinho que também me mandou uma mensagem, vamos se ver e tal, e geralmente eu fico, pô, eu tô sem tempo, né? Eu tô passando por uma obra, trabalha muito e muito bicho para criar, né? Sou pai de pet, Pai de pet. pai de pet de cachorro reativo, não é fácil, meu cachorro não fica Aham. sozinho. Então, assim, é difícil sair de casa. E aí eu falei, pô, vamos tentar, como é que tá teu dia livre, né? E às vezes a gente deixa de se permitir, assim, muitas vezes, porque tá cansado. As pessoas estão cansadas, né? Cansado, É no um modo cansaço automático. generalizado, É, exato, assim. aqui em São Paulo, que tudo assim, você vai sair, eu vou ali tomar uma cerveja com uma amiga. Se eu saio de casa 8 da noite, eu só consigo voltar para casa meia-noite. E eu fui, sentei meia hora e voltei, Sim, né? Porque é tudo.
é tudo longe, a gente está cansada, a gente tem os nossos afazeres, ser quem a gente é dá trabalho. Muitos de nós estamos, assim, chegando no topo da nossa carreira, então a gente tem ali uma coisa para. A gente já tem uma reputação, a gente já tem um legado, mas a gente precisa construir, porque a gente não é novo, mas a gente também não é velho, né? Então, a vida para mim é esse emaranhado de coisas com janelas de alegria. Assim, a gente precisa encontrar A esses gente tem que respiros. encontrar essa A alegria, gente tem que exatamente. encontrar. E se a gente não encontrar, que a gente saiba, quando a gente não encontrar, que a gente saiba estar cercado de pessoas que nos relembrem. Porque se tem uma coisa que a gente precisa, é ter gente que puxa a gente, dê um tapa na nossa cara e fale, acorda pra vida, porque tu tá no piloto automático. Essas Verdade, pessoas a gente tem que valorizar muito. verdade. Milo, E ouvir, né? É mais do que isso, tem que ouvir, tem que tentar. isso, Porque se as pessoas porque... não quiser, também não adianta muito. Exatamente. É, é. Como é que tu se enxerga daqui a um tempo? Assim, Meu eu já Deus, eu ia entendi. falar disso agora, Lívia. Eu sou Eu bruxa. juro pra ti. Eu Eu juro sou pra uma ti. bruxa. Sabe por quê? Sabe por quê? Conta. Eu ia tentar trazer algum sentido pro que eu tô falando esse tempo inteiro, Eu sabe? tô, eu É, já estou vendo sentido, mas eu quero que você fale. tá, é que assim, quando eu me formei e comecei a trabalhar no cinema e tal, e beleza, e começou a afetar a minha saúde, começou a afetar a minha rotina, eu comecei a namorar, né, a Jai, e eu queria fazer coisas com ela, queria viajar, queria me programar para o futuro, e eu não conseguia fazer isso por conta do meu modelo de trabalho, isso me frustrava muito. E aí, numa sessão de terapia, a minha psicóloga na época, beijo Maiara, você aí que está ouvindo, sei que vai ouvir, porque esse podcast bomba. Obrigada por tudo, Mayara. Obrigada pela vida do meu amigo. Ela chegou e falou assim: ó, tu tem que fazer uma lista por prioridade do que tu gosta de fazer, mas essa lista ela tem que caminhar no sentido do que tu realmente quer. Tu tem que entender o que tu realmente quer. Porque como é que tu se vê Boa. daqui a 5 anos? Ela falou. E aí, bicho, eu lembro isso 5 anos atrás. Eu falei para ela, eu descrevi para ela o que eu tenho hoje, que era tipo um apartamento organizado, arrumadinho, que eu me orgulhasse, sabe? Para receber os amigos, para criar os meus animais, uma família, um trabalho que pudesse me dar, que me possibilitasse ter essas coisas e me programar e me planejar para fazer outras coisas, para viajar, sabe? E eu descrevi isso para mim mesmo 5 anos atrás, e hoje é isso que eu tenho, sabe? Então, Que lindo. isso é muito importante quando você precisa valorizar a sua trajetória. Tipo assim, pô, tô só vivendo aqui, aí de repente você se compara com outras pessoas e acha que não conquistou nada e tal. Mas na verdade eu caminhei na direção do que eu queria 5 anos atrás, porque fazia sentido para mim, né? E Sim. como eu chegaria lá não é relevante, sabe? Não importa o que você vai fazer para chegar nesse seu objetivo de 5 anos, pouco importa. Importa é o objetivo de 5 anos. Tipo assim, se você sentir que tá indo nessa direção, entendeu? Sentir que Entendi. tá fazendo sentido para você. E a gente já é muita coisa, né? Sim, A gente já conquistou muita coisa. sim, total, total. Só que, tipo assim, essa é a maneira que eu tô navegando a minha vida no momento, entendeu? E Sim. foi a partir desse dia, porque nesse dia eu não consegui me imaginar uma mulher velha. 5 anos mais velha, entendeu? E Aham, isso me bugou pra entendi. caralho. E aí eu lembro que eu não falei isso pra ela na primeira sessão, eu falei tipo umas 3 semanas depois, e fui falando sobre isso, e fui falando pra mim mesmo, e fui falando com o Jai, sabe? E que é minha esposa, no caso. E foi a partir daí, dessa pequena inquietação de como que eu me vejo daqui a 5 anos. Então, assim, eu me vejo daqui a 5 anos, por incrível que pareça, assim, apesar de eu ser muito presente nas redes sociais, e, enfim, etc., eu me vejo offline. Sério? Eu juro, eu tô com esse plano. Aí, amigo, às Eu vou te vezes provar. Tá todo mundo aqui com a câmera desligada, viu, Ai, ouvintes? Mas a minha câmera tá ligada. Eu tô com um post-it aqui, ó.
Cadê? Offline daqui 5 anos. Juro. Eu tracei esse objetivo pra mim. Ai, amigo, os momentos mais felizes da minha vida hoje são quando eu tô longe do celular. Eu Exato, adoro ficar longe do celular. exato. É isso, assim. Tipo, eu não quero ficar sem internet, né? Não é isso. É Sim, diferente. A gente tá tão acostumado a é associar a viver mais o internet real, com é viver rede mais o social, real. sabe? Não é É. isso, sabe? Não é a mesma coisa. A internet existe além das redes sociais. Mas, enfim. Então, eu me vejo realmente offline. Não é que eu quero ser low profile, nem nada disso. Eu quero estar presente, assim. E eu tô tentando entender como é que eu vou fazer isso, porque tem Uhum. muitas pessoas com quem eu me comunico, né? Apenas pela internet e tal, e pessoas que eu gosto, enfim. Mas é algo que Eu entendi o teu eu preciso. offline. É não colocar esse mundo de comparação, esse Exato, mundo de inalcançável como uma prioridade na tua vida, porque é isso que as redes sociais fazem com a gente. Não a internet, você falou muito bem. exato. A internet nasceu, a gênese da internet é boa. E as redes sociais A corrompe. mas as redes sociais também são o que a gente faz dela. Então, se Sim, a gente entra na rede social e fica nervoso, e fica puto, e fica triste, a culpa também é nossa. Estamos seguindo a galera errada. também. Estamos consumindo coisa errada, porque também tem muita coisa boa. Mas, amigo, por favor, me chame para socar a baninha na serra. Ver seus cachorros, tomar um café com Jai. Vou Amém, amar, amém. eu vou amar. Amém. Assim, com certeza vai acontecer. Não sei se vai ser tão rápido ter Eu acho uma um cabaninha na plano, e é serra um daqui a 5 plano. anos, mas pelo menos o café na serra, mesmo que eu não E esteja morando assim, lá, entendeu? eu vou te contar. Não, eu acho esse plano um plano super possível de acontecer. Ele é ousado na medida certa. Eu achei tão legal isso que tu disse, porque quando tu me fala que a tua dificuldade hoje é de tu celebrar a tua jornada, mas tu me fala que tudo que tu conquistou nos últimos 5 anos, que tudo que tu quis nos últimos 5 anos, tu conquistou, isso é uma forma de celebrar a jornada. E você falar, poxa, eu já sou muita coisa, eu já tenho muita coisa. É muito legal porque nessa nossa idade, Milo, tu tá com 34, eu vou fazer 38 anos. Nessa nossa idade, a gente já tem umas coisinhas, né? A gente já fez um dinheiro, né? Muitos de nós já não precisa estar contando as moedinhas, né? A gente Uhum. já tem ali alguma coisa, tanto no exterior como no interior, no nosso interior. Não é E exterior fora do Brasil, não, tá? Ainda não estamos com essa. é, exatamente, para quem não entendeu. Isso eu vi falando me fez lembrar de mim, porque tudo o que a Livinha sonhou nas minhas outras idades, tudo eu conquistei. E até mesmo o que eu sonhei e que foi realizado de maneira diferente, eu prefiro a realidade de hoje. Então, que a gente não esqueça de que a gente já está num lugar em que a gente tem e que a gente é. Óbvio, na jornada da vida, a gente veio para o mundo para a gente evoluir como ser humano, né? Então a gente nunca vai chegar, mas que a gente saiba olhar com generosidade para a gente e ver que a Sim. gente já chegou em alguns lugares, a gente já tem alguns carimbos no passaporte, né? E essa conversa não é sobre viagem, tá? A gente já tem ali uns carimbos no nosso passaporte da vida, né? Então, que é uma delícia a gente parar um pouquinho e olhar. Às vezes eu fico parada, eu olho pro meu sofá. Eu falo assim, caralho, esse sofá foi 5.000 reais. Eu comprei com meu dinheiro. Eu sempre sonhei ter um sofá grande. Que legal! Ou então, caramba, eu sempre quis fazer uma viagem tal e fiz. Estou falando de coisas materiais, mas, por exemplo, eu sempre sonhei em ser uma pessoa que gostasse muito da minha companhia. E hoje eu sou essa pessoa. Eu sempre sonhei em ser uma pessoa que, na hora das dificuldades, ficasse serena. E hoje eu fico. Então, que a gente celebre um pouquinho, né? A gente se abrace é, e se parabenize pela nossa Sim. jornada. Enquanto a gente quer chegar lá no topo, que para mim, na verdade, o topo para mim é o caixão, né? Nosso caixão. Enquanto a gente está lá Pesou caminhando o para o clima. caixão, pesou o clima. A gente consiga ver umas florzinhas no jardim, né?
Eu acho que a vida, se eu tiver alguma coisa para falar da vida, é sobre isso. Aproveite que a gente aproveite essa caminhada, nessa jornada, e que a gente vá vendo flores pelo jardim. A gente vai espetar a mão, vai sair sangue, vai passar água e segue. Vou falar mais nada depois disso, né? Falar o quê? É sobre isso. Vou te falar da vida com lágrimas. Café, como é? Café com lágrimas. Café com lágrimas. Milo, olha, eu sempre te admirei, sempre vi as suas transformações, eu sempre te achei uma pessoa muito corajosa, porque quando você se transforma fisicamente, profissionalmente, emocionalmente, as pessoas percebem. Isso às vezes é difícil, né? É vulnerável. A gente estava conversando no começo, né? Meu Deus do céu, como é que eu estava dizendo, como é que eu vou falar da minha vida, né? Tanta coisa. E eu posso te dizer que depois desse podcast, eu te admiro mais. E eu estava certa. Quando eu sigo a minha intuição, eu arraso. Ou quando eu sigo a minha intuição, o universo fica batendo palma para mim. Porque eu sabia que você era a melhor pessoa para encerrar esse podcast. Você trouxe a verdadeira razão de existência desse podcast, que a gente fala que a vida é uma descoberta. E que a gente já chegou lá, por entender Você isso. já está descobrindo. Sabe? E eu quero te agradecer por ter compartilhado. Eu tô triste porque tu vai ficar offline daqui a 5 anos, mas até lá a gente vai ter outros episódios do Vou Te Falar da Vida para tu me contar mais histórias. Vai gravar comigo lá na Serra. Eu vou. Aí quem sabe o Vou Te Falar da Vida vai virar uma editoria de cartas. Olha aí. Né? Aceito. Uma coisa bem offline. Era muito bom mandar carta. Amo. Mas eu vou receber e-mail, tá? E-mail eu vou ter ainda, então vai dar tudo certo. Pô, ótimo. Ainda bem que eu tenho. Eu tenho teu e-mail já. Mas, amigo, muito obrigada por ter falado da sua vida pra gente. Tá vendo? Nem precisava ter ficado nervoso. Tá mais relaxado agora? Agora claro, vai acabar, né? Mas muito obrigada, amigo. Amei conversar com você, viu? Obrigada pelo compartilhar, pela partilha e pelos ensinamentos. Sou sua fã. Eu que agradeço e, posso dizer o mesmo e mais, sabe? Sobre tu, assim. De verdade, o que eu falei ali no meio é muito real. Eu admiro obrigada. muito. Muito obrigada. Admiro muito mesmo a forma como tu vive. E é só isso. Eu só tô vivendo. É. Sabe? E é isso. E não precisa ser mais do que isso, porque já é muito. É o suficiente. Então, é o suficiente. Exato. E obrigado, real. Não tem muito o que dizer, a não ser obrigado por tudo. Eu que agradeço. Obrigada por ter falado da sua vida pra gente, Milo. Obrigada a você que nos ouviu, que me ouviu até aqui. Eu não vou dizer adeus. Eu vou dizer, quem sabe até breve. Você escuta o Vou Te Falar da Vida aqui no Spotify e acompanha as divulgações no meu Instagram, @LiviaVelopes. Esse podcast é uma produção minha, com a edição do Lucas Nogueira. Um beijo, um abraço, um cheiro e obrigada por ter me acompanhado nessa temporada tão linda. Tchau!